todos. Mais um domingo que nós vimos para trocar experiências e energia uns com os outros, né? Os temas das palestras também são sempre de fundo evangélico e transformador. Então a gente traz os temas aqui para uma reflexão nossa, para que durante a semana a gente trabalhe, na verdade, o conhecimento que nós já trazemos, adquirido pela nossa experiência na vida, mas os conhecimentos novos que vêm aos poucos, mas já está dentro da gente. Esse conhecimento a gente só precisa ir relembrando. Então os temas aqui trazidos são realmente para ativar nossa lembrança, nossa memória, daquilo que a gente muitas vezes esqueceu, está desviando. Então a ideia dos temas evangélicos e das palestras espíritas são essa mesmo, não é ensinar nada novo, é simplesmente relembrar-nos do compromisso aqui no planeta. Lembrando todos que nós temos palestra aqui todos os dias, menos às sextas-feiras, porque sexta-feira é um trabalho diferenciado. Então, segunda, terças e quintas às 20 horas, quartas-feiras às 14 horas, sábados às 15 horas, no horário de sábado, 15 horas, e domingo, hoje, né, 10 horas, com evangelização infantil, inclusive, a gente faz lá no fundo do centro. O plantão de atendimento é bom que seja meia hora antes da palestra, se for para as pessoas que são novas na casa, para conhecer não só a casa, mas até começar a entender qual o caminho percorrer aqui dentro da casa, para poder entender melhor como é que funciona. Então é bom aí o plantão de atendimento que a gente dá. Tem um curso preparatório, Espiritismo, já virou, se nós estamos no segundo semestre, são aos sábados às 16h15. Grupo de apoio dependentes químicos, esse sim, na sexta-feira nós temos, todas as sextas-feiras, 19h30. Não é um grupo onde nós falamos sobre a química da situação, na verdade é um grupo de apoio evangélico, não só os dependentes, mas também aquelas pessoas que têm alguém na família dependente e precisa de uma força e de um conhecimento maior sobre a situação para ajudar aqueles que estão na nossa casa. Nós temos agora já uma viagem marcada para Sacramento, Araxá, dia 28, 29 e 30 de outubro agora. Então, estão todos convidados, né? Quem tiver interesse é só falar com o Mauro, a Cida, ou aqui, o que está aqui, eles estão aqui na semana. O Mauro provavelmente no próximo domingo vai estar por aqui. Cristina ou a Sandra dirige os trabalhos aqui das palestras. Nós temos um trabalho social, todo segundo sábado de cada mês nós temos a distribuição de 62 cestas básicas, e sempre que a gente pode, a gente fala que continua a campanha do quilo, ou seja, a gente sempre está precisando, não existe um ponto final. Então quem tiver alguma coisa e puder colaborar vai ser sempre muito bem-vindo para a gente continuar com esse trabalho social. Então nesse momento, pedindo licença aos planos maiores, aos nossos irmãos espirituais que já estão preparando os trabalhos na casa, vamos elevar o pensamento ao alto, nos preparando para o início dos trabalhos dessa manhã. Querido Pai, de infinita bondade, que estende seu amor por todos nós, acariciando-nos com a sua bondade, fazendo o nosso sentimento se elevar ao mais alto. Sentimos, Pai, a sua presença nesse momento, na nossa vida, no nosso sentimento, que possamos, Pai, através desse sentimento, em contato com o vosso ser melhores do que fomos até então, ser mais sábios, respeitar melhor aqueles que nos acompanham na vida diária. Possamos, Pai, fazer o melhor de cada um, ser hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje, para que os passos sejam de elevação e não de estagnação. Possamos, Pai, dentro do nosso sentimento, abarcar todo o vosso amor. Que a nossa vida seja repleta de iluminação, de bondade. Fato este que está ligado à nossa ação diária, nosso pensamento elevado, nossa palavra bendita e a direção dos nossos atos da melhor forma possível. Estejamos onde quer que estejamos. Nesse momento, pedimos licença, Pai,
iniciar os trabalhos dessa manhã, já estamos aqui com o Wagner, que fala a pressa da manhã. Vamos vibrar então para que ele possa nos brindar mais uma vez com o conhecimento espiritual. Bom dia a todos. É com muita paz, com muita alegria que estamos nesta casa de oração, que estamos neste momento, pedindo em preces os sorrisos de todos, a alegria de estarmos aqui, com um tema tão amoroso, falando sobre a prece, a importância dos magnetismos benéficos que eclodem, que são captados pelo nosso coração, pelos momentos que vivemos e transformados, que na medida que vamos absorvendo aquela psicosfera de oração, ou de uma casa aonde se tem o hábito de orar, vamos sentindo um coração mais desprendido das dificuldades da terra e mais equilibrado ao pedir entendimento aos nossos mentores, ao nosso Pai Celeste, que é o Criador, venerável Mestre. Cada denominação religiosa tem uma forma peculiar e bem particular de expressar a sua religiosidade. A sua religiosidade. Tem uma frase que um tio nosso contou ontem, que fala o seguinte, que a paciência que executamos faz o monge dentro de nós eclodir. Então, que a paciência que você executa faz o monge, né? A paciência faz o monge. E nós pensamos, falei, nossa, que bacana, né? Podemos usar hoje, que é verdade, a nossa vida é uma eterna paciência, né? Uma resignação. Para alguns que não conhecem a doutrina, é um eterno silício. Para aqueles que não conhecem os benefícios da prece, agem através da impulsividade, da ansiedade, vive uma vida ansiosa, descaracterizada, muitas vezes pelo momento que vive no serviço, pelo momento que vive com a namorada, né? Com o namorado, com o noivo, com a noiva, com o marido, com a esposa, com o filho. Porque para orar necessita de um hábito. E é esse o recurso que nós estamos buscando nessa casa espírita, na igreja evangélica, nos cultos evangélicos, em todas as missas. Buscamos o quê? A luta incessante de você saber o que pedir e saber receber o que pediu. E para pedir, muitas vezes, nós fazemos preces desconcertantes. Às vezes nem chega a ser uma prece, nem uma concentração. É mesmo uma verborreia, é uma coisa incontrolável. E que nós vamos ver no tema daqui a pouco, que vamos ler alguns tópicos, que o time de futebol tem o grito de guerra. Nas grandes batalhas tinha os grandes líderes que incentivavam aqueles a lutarem por valores de terra, por pátria, seja lá o motivo que foram. Nós vamos observar que os cristãos há 2000 anos eram mártires porque eles conseguiam, dentro de um recurso terrível de tortura, buscar uma prece para suportar aquele silício da dor. E a prece é algo tão intrínseco, tão dentro de nós, e é algo tão natural dentro de nós, que podemos afirmar que a prece é tão necessária como a água, como o oxigênio em nossas vidas. Porque se você não tiver uma fé, não tiver uma vontade de levantar da sua cama, é um
raciocínio básico, não é? Levantar da cama, fazer a sua higiene pessoal e vir adentrar essa casa, você precisa de querer buscar algo. É uma fé, algo te motivou para sair da cama hoje e estar aqui hoje cedo. E assim se sucede em todas as denominações religiosas da nossa capital, São Paulo. E dentro disso que nós estamos falando, da paciência, né, um pouquinho da resignação, nós vamos lembrando como é rico na Bíblia passagens de oração, passagens de Jesus, as parábolas. No Velho Testamento, nós temos até Jó, o livro de Jó. E se nós lermos Jó, é o convite que nós fazemos hoje, nós vamos ver que Jó tem 2 momentos. E Jó é algo tão maravilhoso que eu suponho que cada pessoa que realmente queira conhecer Jesus não pode deixar de ler o livro de Jó. Porque Jó, né, é até um chavão, né? Paciência de Jó, não é? Jó tem 2 momentos. O momento que ele perde tudo e o momento que ele começa a ganhar as coisas. Jó, para quem não sabe, uma rápida recapitulação. Jó era um homem abastado, que tinha uma mulher bonita, tinha seus filhos, tinha terras. Ele, tudo que colocava, ele fazia com amor. Então ele sempre prestava atenção no pasto que estava mais verde, na sua fazenda. Ele colocava as ovelhas mais enfraquecidas ali para se alimentarem ali, as mais fortinhas iam para o morro. Ele é uma pessoa assim que tinha uma atenção com o seu gado, tinha atenção com o seu povo, principalmente com as pessoas que operavam, trabalhavam com ele. Ele tinha um hábito de orar, mas orava fervorosamente. E um hábito que é uma virtude que nós devemos aprender com ele. Ele orava em silêncio e não externava a sua prece para que todos pudessem ver e ouvir e falar, nossa, como ele é religioso. Não. Ele utilizava daquele recurso de orar na sua casa, no cantinho da sua cama, e ele tinha o hábito de orar e pedir por aquele funcionário que está um pouco doente, pela família daquela outra pessoa. E aí tem uma parábola dentro disso que fala assim: Deus, se tirarmos os recursos de Jó, duvido se ele vai ter essa fé de passar as dificuldades sem a esposa, sem seus filhos. Duvido se ele vai continuar com essa mesma fé, com essa mesma vontade de viver. E se nós estudarmos lá, nós vamos ver o que esse plano inferior tentava, de todas as maneiras, contaminar o coração de Jó. Mas a fé dele era tão inabalável, tão confiante, tão serena, tão pacificadora, que o plano inferior, na parábola, na Bíblia, em Jó, ia perdendo as coisas. Ele foi perdendo a esposa, um filho morreu, o outro fugiu, o outro dividiu a herança, o outro quis brigar, o outro... Ele foi perdendo tudo. E todo mundo cobrava de Jó. Falou, Jó, não é possível, Jó. Você fez alguma coisa para Deus que desagradou a Deus, que você está perdendo as coisas. E Jó tinha aquela confiança inabalável, aquela fé, aquela oração inabalável. Ele chegou a ficar com chagas, doenças terríveis, e ele continuava confiante na oração a Javé, ao seu Deus único. E eu não vou contar até o final da história. Primeiro que não dá tempo, segundo que a história é grande mesmo. Não dá tempo. Mas dá sim para a gente lermos um trechinho do Evangelho, que fala do capítulo 27, o item é o 23. E é o último capítulo,
É o último item do capítulo 27, que fala da aventura da prece. E esse trecho ele está maior na Revista Espírita. E ele está reduzido em 2 estrofes. Podemos ler no dia de hoje. Fala o seguinte, da aventura da prece, que é o tema de hoje. A prece. Santo Agostinho, Paris, 1861. Quando eles colocam aqui 1861, é o ano da Revista Espírita, onde se encontra essa prece. Aí você vai lá, na introdução, aí você vai ver a aventura da prece, se eu não me engano, na página 423 do livro da Revista Espírita. Você vai no índice, está lá, Aventura da Prece Santo Agostinho, né? Fala assim: Vinde todos vós que desejais crer. Ocorrem os espíritos celestes que vêm anunciar-vos as grandes coisas. Deus, meus filhos, abrem os seus tesouros para os distribuir e os seus benefícios. Homens incrédulos, se soubesseis como a fé é benéfica ao coração e eleva a alma ao arrependimento, este recurso é a prece. A prece, como são tocantes as palavras que desprendem dos lábios na hora da prece. Porque a prece é o orvalho divino que suaviza o excessivo calor das paixões. Filha predileta da fé, leva-nos ao caminho que conduz a Deus. No recolhimento e na solidão encontramos a Deus. E para vós os mistérios se desfaz, porque Ele os revela. Apóstolos do pensamento, a verdadeira vida se abre para vós. Vossa alma se liberta da maneira e se lança aos muitos infinitos e etéreos, aos mundos infinitos e etéreos, que a pobre humanidade desconhece. Marchai pelos caminhos da prece, e ouvireis as vozes dos anjos. Que harmonia, que alegria, que felicidade! Não são mais os ruídos confusos e as vozes gritantes da terra, das dificuldades, dos anseios, das ansiedades que nos tentam roubar a paz. São as liras dos arcanjos, as vozes doces e meigas dos serafins, mais leves que as brisas da manhã, quando brincam com as ramagens dos vossos arvoredos. Com que alegria, então, marchai nesse campo, em seu lar, na sua família. Marchai com as dificuldades que se encontram no ente que desencarnou, no marido que se foi, ou num filho rebelde. Vossas linguagens terrenas são pobres para exprimir jamais essas virtudes que vos impregnam por todos os poros. São tão vivas e refrescantes, é a fonte em que bebemos através da prece. Doce vozes inebriagantes, perfumes que a alma ouve e aspira quando se lança pela prece, e a essa esfera desconhecida que habitadas. São divinas todas as aspirações, quando livre dos desejos carnais, quando livre das paixões, quando livre dos caprichos egoístas que todos nós
através da invigilância, pedimos. São divinas todas as aspirações quando livre dos desejos carnais. Vós também, como o Cristo, orai, carregando a vossa cruz para o Gólgota, para o vosso Calvário. Levai-a sem sentires as doces emoções que lhes passam pela alma, embora carregasse o madeiro infame. Jesus carregando o madeiro infame, ainda assim ele estava em oração, ele estava focado para cumprir a sua meta junto à espiritualidade maior, junto a toda aquela pleiade de ensinamentos, de parábola, como o cordeiro que veio do céu, não é assim? Para tirar os pecados do mundo. As pessoas acham que por ignorar e por talvez inabilidade nos estudos doutrinários, evangélicos, tirar o pecado do mundo. Não é assim, bem assim, tirar. Ele não veio tirar, ele veio informar sobre os pecados do mundo. Ele veio instruir através das preces, através da fé, que a ação da fé é a prece em movimento. Repetirei. A ação da fé é a prece em movimento. Você teve que exalar, você teve que pensar em um momento bom, feliz, ou mesmo pedir a vontade. Teve que ter muita vontade de pedir. E querer estar aqui. Isso é a ação da prece. É um pensamento bom, é uma fagulha boa que o tema nos pede para expor hoje. Levai e sentirei as doces emoções que lhes passaram pela alma, embora carregasse o madeiro infame. Sim, porque ele ia morrer, mas para viver a vida celestial na morada do Pai. Isso aqui é a coletânea. Nós precisamos falar muito, inclusive, sobre isso, né? Às vezes nós não sabemos como orar em alguns momentos para pessoas, coisas, situações, né? E nos últimos capítulos, né, que seria o 27 e o 28, ele fala: pedis e obtereis. Eles falam várias situações e vários estudos filosóficos sobre a prece, o modo de orar, né? E depois tem as características da prece, que seriam as coletâneas das preces espíritas, que nós convidamos a todos e registramos aqui nesse período de palestras, que é importante nós relermos o capítulo 27, o capítulo 28, que tem não todas as formas, mas podemos afirmar que 90% das formas de orar. Que orar é algo tão particular como você fazer o seu alimento, como cozinhar, fazer um almoço, uma janta, um café da manhã, a forma como você corta o seu pão, como você põe a manteiga, é algo muito particular e individual. Mas na nossa marcha, no nosso estudo e na nossa compreensão do caminho, a prece é algo de efeito instantâneo, pessoal e intransferível. Mas é algo tão maravilhoso que seu efeito ele é sentido no coletivo. A prece é algo individual, Wagner, mas ao mesmo tempo o seu resultado é de efeito coletivo? É. Porque se você adquire a paz, se você está pedindo sabedoria, discernimento, serenidade, você vai entrar num estado de equilíbrio tão forte, tão necessário para você dar continuidade à sua vida, que através do dia a dia você vai encontrar recursos verbais, emocionais, e através dos mentores que você atrai através das suas preces. Porque se o beija-flor procura a flor para ele se alimentar e ter os recursos energéticos, para ele tocar sua vida e continuar vibrando, que o
coração, não sei se vocês sabem, do beija-flor, ele vibra a quase 1.600 batimentos. E a sua asa é 800 por, não sei quantos minutos, por minuto é 800, 900 batidas. Ele precisa do recurso do pólen, que seria a glicose, que seria as plantas, as flores. E ele tem uma memória retentiva, que é interessante nós falarmos aqui, que ele consegue guardar quase 200 a 300 endereços de flores que ele pode captar, para ele não morrer e ter o subsídio necessário para viver mais um dia na sua vida. Ele tem uma memória retentiva de quase 300 locais. Então podemos afirmar que o plano espiritual, através dos recursos, das emanações das nossas preces, às vezes nos intui a orar por aqueles que estão no nosso caminho, ou aqueles que estão em tráfico. Não é tráfico de drogas, não. É tráfico de trafegar, né? Está na nossa passagem, como essa casa. Olha o nome dessa casa: Casa do Caminho, do nosso caminho, do bairro de Santana. Então é tão necessário orar, se faz tão amoravelmente, né? Mas gostaria de falar atenciosamente orar, que são esses recursos desses mentores amigos que às vezes tocam o nosso coração para orar pelo próximo, para falar uma boa palavra para o próximo. E através das nossas dificuldades da nossa vida, nós começamos a entender as dificuldades do outro. E vamos partir para uma parte um pouco mais delicada da nossa palestra. Nesse exato momento, tem pessoas estagiando no câncer. Estão com câncer. Estão no hospital do câncer, na rua Professor Antônio Prudente, AC Camargo. Estão no Hospital das Clínicas. Neste momento, pessoas sofreram acidentes cardiovascular, cerebral. Neste momento, existem pais, mães, irmãos desesperados porque seu filho não chegou da balada ainda. E eles sabem que seus filhos são usuários de entorpecedores químicos. Veja a colocação: entorpecedores químicos. Nós sabemos quais são. Porque tem os entorpecedores morais. São pessoas que estão estagiando no vício do sexo, na ansiedade de beijar, na ansiedade de, enfim, estão nos entorpecedores morais da maledicência. Tudo para ela tá ruim. Tudo para ela é motivo de invejar o outro. Que emagreceu, porque emagreceu. Que se engordou, porque se engordou. Porque a outra... É aquela famosa história, né? A gente vê o jardim do outro através de uma vidraça. E sempre reclamamos da roupa suja que a vizinha põe no varal. E um belo dia alguém limpa a nossa vidraça e nós descobrimos que a roupa da vizinha sempre estava limpa. A nossa vidraça que estava suja. E quando nossa vidraça está suja, nosso coração está endurecido, nós somos verdadeiros profetas do Apocalipse. Porque aquele mesmo recurso que é o tema de hoje, fala, aquele mesmo recurso, aquela mesma energia que usamos para levantar uma pessoa através da boa palavra, nós desmanchamos e conseguimos instaurar no outro a negatividade. E se prestarmos atenção, nós cantamos mantras através de músicas sertanejas, através de rappers,
através dos funks, das baladinhas. Tem algumas músicas sertanejas que eu não quero nem falar assim os refrões, mas eu gostaria que vocês parassem e friamente lessem. A mulher está super infeliz no casamento, mas lá na música que ela canta todo dia, a música que ela mais adora, tá falando de traição, que trocou ela pro outro, que é... Gente, eu tô exagerando, pelo amor de Deus. Olha, todo mundo sorriu. Que maravilha, tá todo mundo... Isso é uma prece. Você tá cantando a sua desgraça, companheiro. Presta atenção no que você tá cantando, no que você gosta. O jovem, os jovens, dança, dança, dança. É aquela coisa frenética. Clichês mentais estão sendo, através da energia, da eclosão desses jovens, clichês mentais estão sendo eclodidos e levados por espiritualidades viciosas para os nossos filhos e filhas. Mas tem um recurso lenitivo da prece. Qual? O evangelho no lar. Nós executamos o nosso evangelho no lar, na nossa casa. O evangelho do lar é um bom hábito e um recurso da prece em nosso lar. Quando nós levantamos, nós fazemos uma prece. Vamos usar outro termo? Nós somos obrigados a tomar banho todos os dias, né? Senão ninguém aguenta ficar perto da gente. E a prece espiritual, moral, que nós fazemos por nós mesmos? Como nós estamos fazendo isso? Ou vamos deixar sermos seduzidos pelas aparências e pelas máscaras da vida? E começamos a pedir uma mulher que tenha... Veja, Maia, veja. Pedir que uma mulher e que um homem tenha, né? Que a mulher seja bem vistosa, né? Linda, maravilhosa, com o corpo todo perfeito, ao culto do corpo aí. Que através disso já entra, é a porta aberta no nosso coração, no nosso pensamento, para a negatividade. Porque nós estamos indo atrás de uma utopia, de algo que nos conduz a um engano. Porque por trás daquela ramagem, ou por trás daquela colheita, tem o joio e tem o trigo. O joio, o bom joio, vai se transformar em pão, que é o alimento espiritual para as nossas vidas e para aqueles que frequentam a nossa energia mental, as nossas preces mentais, irá frequentar, irá guardar-nos das afrontas terrenas, das afrontas da cobiça do outro homem, da cobiça daquela mulher, da cobiça daquele carro, que aí nós enveredamos pelos 7 pecados capitais: a inveja, a luxúria, a ira, a gula. Prestemos atenção, que provém tudo do orgulho. E aí nós captamos essa energia negativa e vamos proferindo isso. Porque aí só serve quem está no meu nível social. Não é assim? Você começa só a pedir bens materiais, aí só presta na tua vida quem tem um Rolex escravejado em diamante, quem tem um Audi A4, quem tem aquele carro blindado, quem mora num apartamento de 2 milhões de reais, porque agora que eu moro no bairro XYZ, eu só tenho que me relacionar com pessoas do meu nível social, daqui para cima. Nós estamos exacerbando um pouco o comentário para vermos até onde o ser humano é capaz de chegar. E isso porque me pediram agora para não entrar no âmbito das drogas. Mas podemos falar
quantas famílias estão neste momento em oração? Quantas famílias estão pedindo neste momento, através da oração da serenidade, dos narcóticos anônimos? E eu gostaria que vocês pesquisassem oração da serenidade, narcóticos anônimos. Ou melhor, põe NA e dá Enter. E você vai ver quantas pessoas padecem na sua família com esse mal que aflige. Há muito mais pessoas que vocês imaginam. Porque quando somos alvejados por um assalto ou por um furto, por trás desse furto há alguém drogado que perdeu os recursos todos materiais e precisa do subsídio da droga, e ele não tem mais recurso, ele parte para o furto. Parte para a prostituição. Ele vende o seu corpo, a mulher vende o seu corpo para obter o que lhe faz momentaneamente feliz. Então nós vemos a gravidade e os recursos da prece através dessas passagens que estamos falando. E tudo isso, pensem, eu conheço uma mulher que ela perdeu seu filho, né? Mas essa mulher, eu estava conversando com ela, porque eu fiz enfermagem, né? E estagiei também, trabalhei anonimamente, né? Nos narcóticos anônimos, com narcotismo, lá no Hospital das Clínicas, no pronto-socorro do HC, quarto andar. Então, eu vi o tanto que toda a família amadureceu moralmente, espiritualmente, através das dificuldades que viram seu filho passar, e eles foram estudar a Bíblia, foram estudar sobre questões biológicas, dependência química, e hoje eles fazem um trabalho voluntário junto às mães. E aí vai outro nome para pesquisarmos, Naranon. Mulher, você que está aí ouvindo a nossa palestra, você acha que tem problema porque não emagreceu 600 gramas? Mulher, você que não entra na calça lá, né? Que mulher tem isso, né? Ai, aquela calça não serve mais, ai, não gosto mais dessa blusa, mas... Pesquise Naranon e um dia peça licença a um dirigente e vá até o Naranon, que é um grupo de pais anônimos que tem seus filhos envolvidos na droga. Você acha que tem problema? Você acha que tem problema porque perdeu o emprego? Você acha que perdeu o problema que tem uma dívida monetária? Você acha que tem problema porque teu filho não come feijão, que não gosta? Prestem atenção, prestemos atenção na vida que levamos. E para concluir o tema, nós vamos ler mais um trechinho aqui, são 4 linhas profundas. Prestem atenção o que você fala, o que sai da sua boca. Porque é muitas vezes, e Jesus foi tão sábio, o coração fala, a boca fala do que o coração está cheio. É profundamente verdade isso. E é profundamente usual isto, às 24 horas do dia. Porque mesmo que vivemos em máscaras, e isso eu estou falando para mim, porque o primeiro que tem que ouvir isso somos nós que estudamos doutrina espírita, que vivemos. Aí às vezes temos a pseudo-alegria de acharmos que vivemos na doutrina espírita, pela doutrina espírita. Não, está tudo errado. Você tem que sentir o Evangelho e o Espiritismo, a moral do Evangelho, as boas palavras, você tem que sentir. E quando você sentir isso, você coloca na tua mente como executar isso. E como executar isso ainda não é execução disso. Mas tudo começa do pensamento. E quando nós pensarmos nisso, nós nunca mais vamos pedir bens materiais. Nunca mais
Você vai ficar pedindo aquela casa própria. Nunca mais. Você vai ser um pidão. Que somos pidão. Mas você vai amadurecer no seu coração que a melhor coisa que você tem que pedir foi o que Moisés pediu no deserto. Que foi que o rei Salomão pedia em toda a sua existência. Na Bíblia catalogada, ele pedia assim: Senhor, lhe peço sabedoria para saber lidar com as dificuldades da vida. Peço discernimento para saber executá-las não com excessos, mas com a justa medida. E agora adentramos uma nova fase dessa palestra. No rei Salomão apareceu um filho com 2 mães. E as 2 mães, é sabido por nós isso, né? As 2 mães falavam que o filho era dela, o filho era dela. Pessoal, o que o rei Salomão fez? Eu imagino que ele inclinou a cabeça e pediu sabedoria e discernimento. E como ele era um rei muito justo, e ele prezava acima de tudo sobre a justiça, e o plano espiritual, vendo aquilo, a sinceridade do coração dele, proveu a sabedoria e a coragem para executar a justa medida. E a frase é tão absurda e ao mesmo tempo tão realista. Ele pede a um centurião que pegasse uma espada e que pegasse os braços e as pernas dessa criança e desse uma machadada no meio assim, ó, para cortar no meio a criança, porque ele não aguentava mais ver as 2. E dava metade para cada um, leve embora. Na hora, uma das mães gritou: não, pelo amor de Deus, pode levar, pode levar, pode levar. Eu não vou suportar ver meu filho sendo morto. Pode levar, é seu, pode levar, pode levar. Dessa forma. Então, olha o discernimento. Porque só a mãe de verdade suportaria ver o filho com outra mulher, mas não suportaria ver o seu filho morto. Nossa, estou até envolvido aqui, bicho. O negócio foi forte mesmo. Nossa, estou querendo chorar. Pessoal, em algum momento aqui você foi filho e foi mãe. Você é filho ou é pai. Você ama seu filho. Famílias estão sendo dilapidadas porque os filhos estão nas drogas e eles estão querendo tirar o filho da droga. Olha a importância do recurso da prece. E naquele momento que a que perdeu ganhou, aí a outra ganhou, o rei Salomão soube ter o discernimento e falou: não, mas só uma mãe suportaria um tal grau de dificuldade. E aí ele falou: não é para essa que tem que dar, não, é para essa aqui. E passou esse ensinamento para todos. Olha a importância do recurso da prece. Não temos mais tempo, Serginho? Não tem tempo ainda. Uma frase, um momento. Que nem a... É verdade. Tá bom, então vamos abrir para as perguntas. E nós vamos finalizar com essa estrofezinha aqui. Eu juro que são só 6 segundos. Vamos lá, pergunta. Quer falar a estrofe? Bom, gente, então agora, como a gente falou no começo desse trabalho, a palestra é só o início e agora a gente troca informações entre nós. A gente abre agora para que todos nós participemos. Quem? Quantos? Peço
só para animá-los, então, começarem a perguntar para o Wagner, essa coisa da oração é importante, gente, porque energia, a todo momento a gente está passando isso. Ontem mesmo, por incrível que pareça, eu tive um destempero lá com as pessoas, e eu peguei meu carro e saí com aquela sensação, não estava legal, não estava bom. E é interessante, porque a gente está na rua e a gente emite essa energia. Porque na mesma hora um sujeito encostou do meu lado, eu já vi que estava estranho. Aí ele entrou com o carro bem na minha frente. Eu não tinha visto a palestra do Wagner, senão eu oraria por ele, tá? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, quando nós vibramos numa outra energia, a gente automaticamente começa a atrair. E foi uma atração. Eu percebi isso na hora, porque na hora é o sujeito procurando briga mesmo no trânsito. E eu comecei a pensar, mas por quê? Aí eu vi, é por causa da minha sintonia. Então, quando a gente não está bem sintonizado, a questão da oração é importante, é muito importante. A gente inconscientemente atrai, né, Wagner? Isso faz parte da vida. Por isso que a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala, hoje não vai ser um bom dia. Não vai mesmo. Porque a gente afirmou isso já. E a gente começa justamente a atrair para a nossa vida aquilo que a gente já está esperando. Então é importante a gente começar a sintonizar bem, desde a manhã. Eu tinha que ter visto essa palestra ontem. É verdade. Alguém quer falar? Por favor, alguém se manifeste. Mas eu posso manifestar por vocês. Estão todos sorrindo, ninguém precisa olhar para trás, está todo mundo assim. Fala disso. Não, é que a gente ouve muito aquela velha frase, orai e vigiai. Né? Então explica. Tá. Que eu não quis seguir por orar e vigiar, eu vou ser bem sincero. E eu vou transparecer meu coração para vocês. Porque quando nós, para orar e vigiar, você precisa do recurso da prece, você precisa estar em paz. Veja, estar é transitório, você está ou não está. Viver a paz intensamente neste mundo de provas que nós temos e de dificuldades é um traquejo, é um manejo, é algo tão necessário para as nossas vidas, o vigiar e orar, como beber uma água. Lembra? Eu não falei a palavra, agora eu já peguei aqui no insight. Eu falei aqui que é necessário fazer a prece e que a prece nos nossos dias é tão necessário como respirar o oxigênio. Eu falei isso, não falei? Beber uma água e tomar banho. Todo dia você tem que tomar banho, né? Que é higiene mental. Isso já é um exercício. O vigiar é o quê? Quando você, através das dificuldades, como eu falei, dos nossos irmãos que estão estagiando nas drogas, né? A família, ela fica constantemente vigiando em oração, né? Mas por quê? Porque ela tem algo instaurado ali que aflige ela. Quando um filho sai para trabalhar, muitas mães oram por esses filhos. Quer dizer, a mãe está sempre em oração, sempre em vigilância. O que eu quero passar, a mensagem subliminar, que é isso que a nossa irmã Denise captou bem, em todos os momentos das frases, quando vocês ouvirem essa palestra de novo nas suas casas, você vai perceber que todos os recursos verbais que falamos, estamos falando de orar e vigiar. A vigilância é algo que não pode ser excessivo, não pode ser contundente, ela tem que ser apaziguadora, fraterna e individual. Individual por quê? Nós falamos aqui. O recurso da prece é algo que muda você, que você pede sabedoria e discernimento para você, mas os efeitos do vigiai é coletivo. Porque você em vigilância, você não vai proferir a maledicência para frente. Você não vai ter aquele olho de ver que a roupa do outro está suja. Você em vigilante, você vai perceber que hoje você não está bem, que a tua vidraça está suja. Então, se a tua vidraça está suja,
Vamos acerenar um pouco, vamos orar um pouquinho mais. E a vigilância é a ação de limpar a nossa janela. Às vezes, nós achamos que temos verdadeiros inimigos na nossa vida. E eu posso dar meu testemunho. Que os meus maiores inimigos foram os meus maiores inimigos foram meus melhores professores. Porque são eles que nos ensinam a ter o discernimento, a vigilância, que a nossa irmã falou tão bem, de ter a paciência com essa pessoa. Orar por essa pessoa. Porque se você orar por aqueles que te fazem bem, que recompensa tereis? Repito, que recompensa havereis de ter? Os publicanos fazem isso bem, e muitas vezes. Isso está na Bíblia. Então olha a importância. Veja, eu não estou pegando um caso específico e uma frase contundente. Eu estou usando a frase contundente, mas não estou usando um recurso diário. Eu estou falando em parábolas para que todos observem como é importante nós lermos, como é importante estudarmos, como é importante ter alegria quando passamos por uma dificuldade. Para quem não sabe, eu com 19, 20 anos eu frequentava um seminário. Eu era seminarista. Eu tinha feito tudo o que vocês sabem dentro da Igreja Católica. Eu sofri um acidente de carro, né, Denise? Você sabe disso. E nesse acidente de carro, eu tive um déjà vu, uma espécie de regressão. Eu morri e voltei. Eu fui para o plano espiritual no acidente de carro. Um amigo meu, eu vi o meu amigo ao meu lado ir embora para o plano espiritual e desencarnar, e eu voltei para o corpo. Para eu falar com tanta serenidade para vocês aqui, a nossa irmã Denise sabe, foram 2 anos de psicólogo, né? 2 anos de psicólogo, terapia, análise. Tive que adentrar a doutrina espírita em março de 96, né? Na virada do carnaval, né? O acidente foi no dia 31 de dezembro de 2005. O acidente provocou algo assim avassalador, destruir mais ou menos com o acidente ao final de ano de quase 5, 6 mil pessoas na cidadezinha onde estava, Mato Grosso do Sul, uma cidadezinha pequenininha assim, e o acidente foi lá. Então imagine você lidar com tudo isso, buscar todos os recursos necessários para você estar íntegro aqui hoje. Então eu acho que eu sei um pouquinho o que é orar e vigiar, e eu sei da importância das parábolas do Evangelho. As parábolas na vida do cristão que está em dificuldade é o bálsamo, viu, Denise? Se transforma em bálsamo. E eu sei que tem mães aqui, e tem mães que têm a alegria de viver a doutrina espírita, e que é o que eu quero concluir aqui. Sabe por quê? Porque a doutrina espírita nos ensina a colocar-se no lugar do outro. Se eu tivesse um filho com problema, se eu tivesse um pai com câncer, se eu tivesse um filho acidentado, o que eu faria? O que eu gostaria que fizesse para o meu filho que está nesse exato momento fazendo cursinho vestibular? Veja, olha só, está fazendo cursinho vestibular. Varou a noite lendo os Lusíadas para entender lá na... Gente, eu estou assim falando uma coisa banal. E tem tantos outros filhos que estão aonde nesse exato momento? Ou outros que estão no plano espiritual. Mas você tem certeza que está no plano espiritual de luz, ou está aí por aí, fazendo parte de um conjunto de consumidores de prazeres e ansiedades da terra? Veja como é implícito orar e vigiar na nossa vida. Veja como é implícito a sua fé. Que você abrir o olho, você
você vai ter que ter fé, amigo. Nem se for para ir lá levantar e acender um cigarro. Beber uma água, para comer. Você vai ter que ter fé, ter vontade. Às vezes nós não temos fé para coisa boa, mas para coisa ruim tem sim. Nossa, quem mais tem fé para isso? Mas deixa eu falar logo, vai, deixa eu ler logo essa estrofe aqui, que eu fico feliz, vocês também. Respondido? Olha que frase. Irradia o prazer moral entre todas as criaturas de Deus, pois que esse é o bem maior que te compete. Portanto, vives o que falas. O silêncio, em muitos casos, é a maior força que atinge com mais persuasão na profundidade dos sentimentos. Olha isso, cara, que lindo. Quem triunfa na vida, estudantes do Evangelho, estudantes religiosos, até para ser ateu você tem que ter fé para ser ateu. Porque você pode ser ateu, mas moralmente você está convicto da sua ação, você está sendo uma boa pessoa, você está sendo moralmente um bom pai, um bom filho, um bom membro da sociedade. Você é um ateu e às vezes eu afirmo para você, ateu, você pratica mais Jesus do que nós que estamos estudando. Porque nós tivemos que estudar e você não. Você preferiu não estudar, mas ter força para mudar você mesmo. Então cuidado, hipócritas. Cuidado, que a hipocrisia não é de quem profere a palavra e o verbo. A hipocrisia, a maior delas é aquela, e a mais original, aquela que você vê dentro de você. E quando você vê a hipocrisia dentro de você, você corrige a você. E não busque corrigir o outro com a sua hipocrisia, porque você sabe da palavra e utiliza para o próximo. E Jesus ensina nós a utilizarmos a prece, o recurso da prece, para ti mesmo. Amarás a teu Deus de todo o teu coração, é verdade, de todo o seu entendimento. Entendimento é a religioso, é entendimento. Cada um está no nível de entendimento. E de por toda a sua vontade. Porque se você não tiver vontade, amigão, esquece. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, quando você vê uma mulher padecendo na rua com um filho, ou tirando, uma mãe tirando o marido na padaria porque está alcoolizado, não se preocupe com quem está alcoolizado, porque ele está entorpecido. Ore pelaquela mãe que está precisando de força moral e espiritual para transpor essa dificuldade. E isso é em tudo na nossa vida, porque a gente só vai atrair aquilo que a gente tem no nosso coração. E se o mal tentar entrar no coração de uma mãe que ora e torce e se coloca no lugar do próximo, eu posso afirmar para vocês que essa mãe sempre vai ser amparada e protegida pelo plano superior, pelos protetores, por Mãe Maria Santíssima. Ela é sempre coberta pelo manto de proteção. Nós estamos entre trabalhadores de Jesus aqui e nós sabemos que isso é real, é fato e é factível na nossa vida. Por quem triunfa na vida é aquele que ouve a aplicação das leis naturais, idealizadas por Deus e praticadas por Jesus, que nunca nos faltam a nos falar por todos os meios, pois as alegrias elevadas é a que nasce com Cristo em nosso coração. Uma boa manhã para todos, que assim seja, graças a Deus. Então vamos também serenando no nosso coração, em amor, em afeto. Mentalizando a figura amada de Jesus, presente na nossa vida, presente nos nossos afazeres, elevando
grande luz. Essa luz vai se elevando, abarcando essa casa, aumentando cada vez mais. Luz de amor, luz de entendimento, abarcando nossa cidade, levando afeto, carinho, entendimento a todos os lares. Lares com pessoas sem tantos problemas, mas que ainda assim precisam desse carinho. Lares com pessoas com muitos problemas morais, os pais, os filhos, levando esse carinho, essa força moral. Luz essa agora que transcende a nossa cidade, ilumina todo o nosso país, todos os lares, independente da distância, as pessoas nas ruas, ainda acordando nesse momento, iluminando todos, sem distinção, do mais abastado àquele ser sem nada, pois o sofrimento moral independe dos bens materiais. Luz esta então que vai acariciando amorosamente a todos que puder nesse nosso país. Vamos elevando esse pensamento, esse amor para todo o nosso mundo, iluminando todo o orbe. Orbe esse que precisa de muito entendimento. Já somos 7 bilhões de pessoas. Pessoas em sofrimento, em aprendizado. Fazemos parte desse mundo. E como um todo, façamos cada um a sua parte da melhor maneira possível, nos menores atos. Não é necessário que façamos nada sobre-humano para estarmos junto ao Pai. Basta fazermos cada momento da nossa vida um pensamento, uma atitude, que essa seja de equilíbrio, de paz, de emoções equilibradas a todo instante. Pedimos, Pai, apenas entendimento nas ações, que possamos entender o que acontece na nossa vida, para que possamos aprender com ela, usando o melhor da nossa parte, do nosso entendimento, para podermos evoluir no caminho espiritual, ainda que aqui na Terra, apesar dos sofrimentos, apesar das angústias e das dificuldades, mas dificuldades essas que são nossos professores, pessoas à nossa volta que estão para nos ensinar. Possamos usar tudo e todos a nosso favor, para que possamos aprender, evoluir cada vez mais.